A torcida do Fluminense morreu? Eu sei que você usa bastante essa afirmação. Eu já combati várias vezes essa afirmação aqui no canal, mas hoje é hora de falar francamente. Se você não consegue lidar com a verdade sobre o seu time, não precisa nem continuar assistindo não, porque aqui eu vou falar coisas que talvez você sabe que é verdade, mas prefere não ouvir. Se você é desse tipo, não precisa assistir, dá o like aí se quiser e pode fechar o vídeo. Agora, se você quer ouvir verdades inconvenientes pra gente tentar mudar esse cenário, vem comigo nesse vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e este vídeo aqui é um vídeo de verdades inconvenientes sobre a torcida do Fluminense de fato. Mas fica comigo até o final nesse vídeo, porque lá no final tem uma palavra de incentivo, por mais que eu bata bastante antes, beleza? Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e vamos embora falar de torcida. Como que começou essa pauta, né? Eu já tenho há muito tempo, na verdade, porque todo tricolor já ouve dizer que a torcida do Fluminense tem que voltar ao que era de 2007 a 2012, que em 2012 até ali era tudo perfeito, porque o time tava bem, tava ganhando título e a torcida comparecia, tava sempre, etc. Sempre teve essa verdade tida ali, meio que incontestável, e eu, como comecei a ir ao estádio em 2016, né? Antes disso eu não tinha muito como ir ao estádio, eu era novo, moro bem longe, não tinha companhia, não tinha como frequentar estádio. Comecei a frequentar já em 2016 e aí desde então não parei mais. Então eu não tinha como opinar sobre a torcida 2017, 2007 e 2012, né? Então eu só posso opinar sobre números. E aí, conversando lá no grupo dos padrinhos, por sinal, você que quer entrar no melhor grupo de WhatsApp de tricolores, um grupo que a gente fala de Fluminense, é um grupo super civilizado, acessa aqui embaixo no link que tá aqui na descrição, apadrinha o Raiz Tricolor, mantenha o Raiz Tricolor no ar e participa lá do grupo. Conversando lá no grupo, alguém parece que falou, rapaz, a gente falando de Libertadores 2008, e alguém falou, é capaz de até naquela Libertadores do Botafogo em 2017, né, de 2017, isso, 2017, capaz até naquela Libertadores lá o Botafogo ter colocado mais público do que o Fluminense em 2008. E aí eu fui pesquisar, e eu aconselho, não pesquise não, porque você se decepciona com o Fluminense quando você olha um negócio desse. É óbvio que o Botafogo jogou 7 partidas também, mas jogou, se a gente comparar as que eles jogaram em equivalência, né, as 3 da primeira fase, oitavas de final e quartas de final, né, essas 5 partidas, comparando Fluminense e Botafogo, a gente chega a verdades que não são tão convenientes para o tricolor. Na média de público, o Botafogo teve uma média maior mesmo jogando no Engenhão e o Fluminense jogando no Maracanã. Isso porque a gente romantiza muito os públicos a partir das quartas de final, contra o São Paulo, que deu 68 mil pessoas, e esquece que nos jogos anteriores, contra o Arsenal de Sarandi deu 32 mil, contra o Libertad deu 33, contra a LDU deu 19, contra o Atlético Nacional deu 31, e aí contra o São Paulo deu 68, enquanto o Botafogo deu 30 contra o Estudiantes, 34 contra o Barcelona de Guayaquil, 33 contra o Atlético Nacional, 40 contra o Nacional do Uruguai e 36 contra o Grêmio. Ou seja, a média deles foi maior mesmo num estádio menor. Só pra você ter ideia, em 2008 o Fluminense levou na semifinal e na final mais público do que em todos os outros jogos somados. Se soma semifinal e final, dá mais do que todos os outros 5 jogos. Ou seja, a torcida só chegou na hora boa, né? Vamos a mais verdades inconvenientes. Copa do Brasil 2007. Fluminense que já tinha chegado ali em 2005, já tinha chegado em 2006. Ambos ali com o Maracanã em 2005 em reformas. Em 2006 ainda voltando, né? Foi um clássico contra o Vasco a semifinal. E em 2007 o Fluminense chega com total chance de ir para a final e de ganhar bem do Brasiliense. E uma semifinal, o Maracanã, na época, antigamente com uma capacidade muito maior, tinha 35 mil pessoas num jogo de semifinal de Copa do Brasil. Essa é a torcida que a gente exalta tanto hoje em dia, porque assim, Em 2007 a gente teve um ano sensacional, teve um ano ótimo em 2007, porque a gente foi campeão da Copa do Brasil, o Carioca não foi tão bem, mas foi campeão da Copa do Brasil, e no Brasileirão fez um Brasileirão sempre lá em cima, terminando na 4ª colocação. E na média de público do ano foi de 23 mil pessoas
considerando o ano inteiro. A média de 2019, ano passado, jogando até mais partidas e não caindo nas oitavas da Copa do Brasil, não jogando final de Campeonato Carioca, a semifinal também não contou porque o mando foi do Flamengo, tendo ali na Sul-Americana o único olhar pro alto e dentro do Brasileirão ficando da primeira até a, penúltima rodada olhando e brigando contra o rebaixamento. E a média foi de quase 19 mil pessoas. Ou seja, uma diferença nem tão grande assim de um ano muito bom para um ano muito ruim em relação a ambições. E claro, com uma diferença de capacidade do Maracanã também nesse meio tempo aí, né? Antes era Maracanã para 80 mil, agora é Maracanã para no máximo 60 mil, 65, 68 mil. E quando eu falo de Maracanã, né, às vezes pode parecer um pouco distorcido, então vamos para o Engenhão. Em 2012, é fato, a gente não tinha o Maracanã, tinha a questão do Engenhão, aí muita gente não gosta, etc. Mas vai lá, né? O Fluminense foi campeão brasileiro, era o segundo título em 3 anos, sendo que no ano que a gente não ganhou, a gente ficou em terceiro e brigou até a penúltima rodada. Ou seja, era a coroação de um momento que nenhum tricolor na história tinha visto o Fluminense tão dominante no cenário nacional quanto estava vendo naquele momento. E durante aquele Brasileirão inteiro, 2012, que a gente briga da primeira até a última rodada nas cabeças para ser campeão. Durante aquele Brasileirão inteiro, a gente teve 5 públicos dos 19 que a gente jogou lá, 5 foram acima de 20 mil. Considerando também que desses 5, 2 foram clássicos com o nosso mando, né? Um contra o Flamengo e um contra o Botafogo. Ou seja, em 3 jogos de 16, né, contando ali que 3 teve o Vasco, o Flamengo e o Botafogo com o nosso mando, em 3 jogos de 16, um time que foi campeão com zilhões de rodadas de antecedência levou mais de 20 mil pessoas a um estádio que cabia 40. E só para você ter ideia, a média de público do campeão naquele ano, o Fluminense, em casa foi de 15 mil pessoas. O único clube que jogou o Brasileirão de pontos corridos e teve uma média menor foi o Santos, de 2004, que jogou na Vila Belmiro, que é um estádio que cabe, a lotação dele é quase 15 mil pessoas também. Aí você vai falar, não, mas a torcida nesse meio tempo aí, né, 2007, 2010, enquanto a gente tinha o Maracanã, porque o problema era o Engenhão, né, o Engenhão era muito ruim de ir. Enquanto a gente teve o Maracanã ali entre 2007 e 2010, aí a torcida comparecia legal, pô, óbvio que não dá pra comparecer em todo jogo, mas a torcida sempre compareceu, a torcida era forte ali e tal, e beleza. Entre 2007 e 2010, a média de público no Brasileirão foi de 20 mil pessoas. 2007, 8, 9 e 10. 20 mil pessoas contando esses 4 anos aí, a média de público do Fluminense como mandante. Isso incluindo clássicos que a gente era mandante também. A diferença é minúscula, minúscula. Se a gente comparar com os anos de 2017, 18, 19, não tem 2020 ainda. Mas nos últimos 3 anos, a média de público do Fluminense foi de 18 mil pessoas. 2007, 8, 9 e 10, a gente tem um 4º lugar com direito a título de Copa do Brasil, um ano brigando lá embaixo, mas um ano que fomos para a final da Libertadores, de fato é um ano ruim, mas em 2009, um ano com públicos gigantescos na reta final por causa da arrancada, em 2010, um ano de campeão brasileiro. A gente está comparando com 17, 18 e 19, que a melhor posição foi 12º. Falando de Libertadores, então, você pode falar, Brasileirão? Caguei para Brasileirão. Vamos falar de Libertadores? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, que é comparar a Libertadores dessa época com a Sul-Americana de hoje, né? Ou seja, eu tô comparando campeonatos, na época era até maior o campeonato. Vamos lá, em 2011, os públicos na primeira fase não passaram de 15 mil pessoas. Ah, mas a campanha foi muito ruim, Meu amigo, a estreia na Libertadores contra o Argentino Júnior no Engenhão não pode dar menos de 15 mil pessoas. A ressurreição maluca ali, né, depois do empate com o Nacional em casa, Nacional do Uruguai, aquela vitória épica com a América do México, nenhum jogo desse passou de 15 mil pessoas numa primeira fase de Libertadores. Não importa se é no Engenhão. E lembrando, esse de 2011, o time tinha acabado de ser campeão brasileiro. Em 2012 melhorou um pouquinho, né, porque possivelmente foi até a nossa melhor Libertadores em relação a público, melhor até do que 2008, considerando o tamanho do estádio que a gente jogava em 2012, né, que era o Engenhão, e o tamanho do estádio que a gente jogava em 2008, que era o Maracanã. Na Libertadores de 2012, todos os jogos acima de 28 mil no Engenhão, que é um ótimo público, né? Praticamente você botar 3/4 do estádio, 75% de ocupação em todos os jogos. Mas também vamos considerar que o Fluminense vivia uma fase esplêndida e pegou adversários fortes em praticamente todos os jogos, né? Teve ali Zamora ali na fase de grupos,
mas teve jogos 2 vezes contra o Boca Juniors e contra o Internacional também. Mas trazendo a comparação com a Sul-Americana, a gente vai ver que em 2017, na primeira fase da Sul-Americana, a gente tem público gigante contra o Liverpool, com mais de quase 40 mil pessoas. A gente vai ver que no ano passado mesmo, a gente colocou bons públicos contra Atlético Nacional e Peñarol, públicos que em 2008 a gente estava colocando em oitavas de final de Libertadores, a gente colocou no ano passado em segunda fase de Sul-Americana, praticamente o mesmo público. Então, assim, o que a nossa torcida fazia de festa antigamente e que hoje um monte de torcedor saudosista acha maravilhoso pela Libertadores, a torcida hoje está fazendo isso por causa de Sul-Americana. E aí, era melhor mesmo antigamente? Para fechar, em 2019 a gente teve a terceira melhor média de público do Fluminense nos pontos corridos. De 2003 a 2019, a terceira melhor média é a do ano passado. Ficou atrás só de 2010, o ano do Tri com o Maracanã com aquela capacidade absurda em boa parte do campeonato, e em 2009, com jogos ali na reta final contra Palmeiras, Atlético Paranaense e Vitória, praticamente lotando o Maracanã e inflando essa média de público. Só pra você ter noção, 2010 a média foi de 23.843 torcedores, em 2009 23.508 e em 2019 21.151. A terceira melhor média foi no ano em que a gente brigou lá embaixo o ano inteiro. A torcida não morreu em 2012. Você até pode ter morrido em 2012, concordo, morreu lá. Ficou ali em letargia em 13, 14, 15, 16 e ela tá ressurgindo desde que a gente voltou a jogar sempre no Maracanã em 2017, chegando a pontos como esse. De 2019, um ano que não teve nada de especial no Brasileirão, ser a terceira melhor média de público dos pontos corridos inteiro. Mas sabe por que a torcida hoje acha que a torcida lá atrás que era boa? Primeiro ponto é saudosismo. O saudosismo, na minha época, que era melhor, e antigamente que era melhor, e etc. Esse é um ponto que não tem como. Não adianta eu falar aqui, você vai continuar sendo saudosista. Mas o segundo ponto é comparação. O Fluminense antigamente jogava no Maracanã e se comparava com o Flamengo, que em Libertadores, em 2008, por sinal, o Flamengo jogou Libertadores no Maracanã para 20 mil pessoas. Jogos importantes, estreia de Libertadores, se eu não me engano. A comparação na época era cômoda pro Fluminense, já que o adversário também, o rival que joga aqui nesse mesmo estádio, também não era lá essas coisas. O Flamengo se organizou e bota um público gigante em todo jogo no Maracanã. E o Fluminense agora, mesmo tendo um anseio de público maior do que na época antigamente, olha pro rival e se sente inferiorizado nesse ponto. Por isso esse sentimento de vira-lata da torcida quando olha pro passado, né? Esses dois pontos aí, o saudosismo e a comparação feita, atrapalham muito a nossa vida hoje. Mas como eu falei, a torcida pode até ter morrido lá em 2012, se você quiser considerar assim. Mas eu prefiro olhar muito mais, não sobre a morte, mas sobre a ressurreição de 2017 pra cá. Um plano de sócio melhor, uma média de público num campeonato horroroso, feito por nós, muito boa, em comparação com nós mesmos, porque a gente não tem que se comparar com outros, a gente tem que comparar o Fluminense com o próprio Fluminense, e um olhar para o futuro, pelo menos vislumbrando alguma coisa um pouco melhor. A média de público subiu, 21.151 mil pessoas nos jogos do Brasileirão. Os 15 mil de sempre em 2019 no Brasileirão foram os 21.151 de sempre. Então é isso. Espero que você tenha aceitado essas verdades inconvenientes. Mas se não aceitou, meu amigo, aí talvez o problema esteja mais em você do que em mim que estou aqui produzindo conteúdo. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!